Amém? Oh, glória. Amém, meu querido. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o Pai do Senhor, se puderem vir para cá, para a fila do meio, fica melhor. Hora de com Sérgio, Délio, para a fila do meio, fica melhor, mais centralizado. Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso. Lucas, capítulo de número 18, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 7. Lucas, capítulo 18, versículo de número 7. Tá? Que Deus abençoe a vida de todos de uma forma especial. Os nossos pastores, pastor Nilson, pastora Cristiane, mais uma vez me deu a honra de abrir, uma campanha. Deus é bom, Deus é fiel, e eu creio que Deus vai continuar falando conosco essa noite aqui nesse lugar. Amém? Lucas capítulo 18, versículo 7, está escrito assim: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles. Repita comigo em alto e bom som: Deus é um Deus que faz justiça. Glória a Jesus. Lucas capítulo número 18 vai falar acerca da parábola, do juiz iníquo, ou da viúva insistente ou perseverante. Lucas ele vai tratar de algumas parábolas que Jesus ensinou por meio delas. Parábolas nada mais eram do que exemplos terrenos para se extrair deles verdades espirituais. E no Evangelho, segundo escreveu Lucas, Jesus ele vai contar algumas parábolas: ovelha perdida, dracma perdida, filhos perdidos, outras parábolas que ele coloca no bojo do Evangelho que ele escreveu. Interessante é que aqui ele vai começar dizendo que Jesus ele vai contar essa parábola com o intuito, com a direção, com o propósito de nos ensinar a orar fervorosamente, sem desfalecer. Porém, ele começa dizendo, e também, a palavra também, dá-nos a entender que aqui começa um texto, puxando um outro texto do contexto dessa história, que está em Lucas capítulo de número 17, que está falando acerca da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está falando de sua vinda e está falando de tudo aquilo que haverá de acontecer antes de Jesus vir à terra e reinar aqui neste lugar. O interessante é que ele vai começar dizendo que esta parábola é uma parábola com o intuito de nos ensinar a orar, e a orar sem desfalecer, a orar sem parar, a orar continuamente, a orar independente da situação. Pastor, por que eu devo orar? Primeiro, porque quem não ora está em pecado. Quem não ora está em pecado. Pastor, por que eu devo orar? Porque quanto mais tu ora, mais ânimo você vai ter. Terceiro, pastor, por que eu devo orar? Porque quanto mais você ora, menos você peca. Vou repetir, entenda bem: quem não ora, peca. Quem vive uma vida de pecado, não pode ter uma vida de oração. Porque a oração te afasta do pecado, mas o pecado também nos afasta da oração.
Pastor, por que eu devo orar? Há quem diga que quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando o homem ora, quem trabalha por ele é Deus. Vou repetir: quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando o homem ora, quem trabalha por ele é Deus. Por quê, pastor? Porque a oração é a mão que move Deus do céu para a terra, para agir, para fazer, para trabalhar em nosso favor. A oração move ambientes parados. A oração abre ambientes fechados. A oração destrava ambientes travados. A oração levanta pessoas caídas. A oração fortalece pessoas fracas. A oração alegra pessoas tristes. A oração cura pessoas enfermas. A oração nos faz depender de Deus a cada dia. Eu não oro porque eu sou forte, eu oro porque eu dependo de Deus. E o interessante é que ele começa no versículo de número 2: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tanto também não era sensível às necessidades dos homens, e tampouco, escute bem, os respeitava. Olha para cá, por favor. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus. Segundo, não era sensível à necessidade do povo, nem tampouco os respeitava. Primeiro, aqui temos que aprender algumas verdades no texto. Um juiz, ele é uma autoridade, sim ou não? Sim ou não? Segundo, ele tem que ter respeito dentro do cargo ou da função que ele exerce, sim ou não? Terceiro, o texto diz que ele não temia a Deus, ou seja, ele nem temia a Deus, ele era alguém imoral, não estava nem aí para os princípios da palavra. Segundo, não estava nem aí para aquilo que os homens achavam, ou a opinião da sociedade, aleluia, ou aquilo que a sociedade falava ao seu respeito. Era um ímpio que cometia impiedade, era alguém iníquo, que cometia iniquidade. Porém, esse homem era alguém que exercia uma autoridade diante daquele povo, diante daquela sociedade. Mas aqui, uma pergunta desceu ao meu coração. Que pergunta foi essa, pastor? A pergunta que desceu ao meu coração foi: se esse homem era um homem que julgava a causa do povo, e ele andava dessa maneira aqui, eu fiquei me perguntando se esse homem também agia da mesma maneira antes de ele ser juiz naquele ambiente ou naquela cidade. Porque tem pessoas, entenda bem, que é humilde quando estão embaixo, mas que se tornam soberbas quando Deus coloca elas para exercer um patamar mais elevado. A pergunta que não quer calar nessa noite aqui é: se Deus nos colocar em um patamar mais elevado, será que você vai ser a mesma pessoa? Será que você vai ter a mesma humildade? Será que você vai caminhar ou vai palmilhar com os pés no chão que você caminha hoje? Será que você vai ter a mesma simplicidade? Por quê, pastor? Porque uma coisa é quando dependemos dos outros, outra coisa é quando os outros dependem de nós. Vou repetir: uma coisa é quando nós dependemos de alguém, outra coisa é quando alguém depende de nós. Entenda uma verdade: esse homem aqui é um homem ímpio, é um homem que não teme a Deus, é um homem que não está nem aí para a palavra ou para os princípios de Deus.
Ele não está nem aí para tratar alguém bem, ainda que a sua função exija respeito de toda a comunidade, de toda a sociedade. Mas o interessante é que esse homem aqui não respeitava ninguém, e não respeitava a opinião de ninguém que viesse ter com ele, por causa do cargo que ele, aleluia, exercia diante da sociedade. Porém o texto vai dizer que na mesma cidade, que ali residia, morava um juiz iníquo, alguém ruim, alguém ímpio, alguém perverso, alguém que não temia a Deus. Olha o que o texto vai dizer: também havia ali uma viúva. Havia ali uma, perceba que é na mesma cidade, sim ou não? É no mesmo ambiente, sim ou não? Então quer dizer que nós não podemos julgar o ambiente por causa de uma pessoa ruim que existe dentro dele. Eu vou repetir isso aqui. Aqui nós não podemos julgar o ambiente por causa de um homem mau que está nele. Não é porque tem uma pessoa ruim na igreja que toda a igreja é ruim. Não é porque tem uma pessoa ruim no trabalho que toda pessoa que está lá é ruim. Então você não pode discriminar o ambiente por causa de uma pessoa que está lá. Nós temos que conhecer o todo. Por quê, pastor? Porque no meio dos 12 só tinha um Judas que traía. Os 11 ficaram na mesa. Não é porque um é ruim que todos são ruins. Deus está dizendo para alguém aqui: aprenda a separar as coisas, aprenda a dividir as coisas. Porque não é porque uma pessoa é má, porque uma pessoa é fofoqueira, porque uma pessoa é maledizente, que todos são da mesma maneira. Tem gente boa também, tem gente com coração aberto também, tem gente com coração sensível também. Deus está dizendo: aprenda a separar as coisas. Obrigado, Sérgio. Glória a Jesus. Escute, essa mulher aqui, ela era uma viúva. Se ela era uma viúva, ela perdeu o seu esposo, sim ou não? Sim ou não? Irmão, aqui é uma outra cultura. Porém, quando o marido dela morre, o direito do marido passava para ela. Porém, provavelmente, ele deixou algumas causas, algumas situações que era para chegar na mão dessa mulher. E essa mulher teve a infelicidade de essas causas cair na mão de um juiz perverso, ruim, mau, que não temia a Deus e não temia ou não respeitava os homens daquela sociedade. Porém, esta mulher aqui, se vendo em uma causa ou em uma ótica de dificuldade. Por quê, pastor? Porque a viúva era sinal de pobreza, era sinal de alguém vulnerável, era sinal de alguém que dependia dos outros para sobreviver. Ela não ficou de braço cruzado. Por quê, pastor? Porque ela sabia que o seu marido tinha algumas causas que poderia ajudá-la ou beneficiá-la, para ajudar ela a viver diante daquela sociedade. E ela vai atrás daquilo que é dela por direito. Repita comigo: ela vai atrás de justiça, mas não de vingança. Não, vou repetir. Ela vai atrás de justiça. Por quê? Porque ela vai procurar o juiz da cidade. Ela não vai atrás de vingança. Quem vai atrás de vingança busca meios errados. Quem vai atrás de justiça busca meios certos. Eu vou repetir isso aqui, vou explicar isso aqui para alguém, porque tem gente que pensa, aleluia, que a justiça não está em nosso favor. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: a justiça à toa,
aleluia, em prol dos justos ou daqueles que fazem as coisas certas. A justiça é uma ferramenta de Deus para te beneficiar, aleluia, a reter ou a receber aquilo que é teu por direito. A primeira característica dessa mulher, ela não ficou de braço cruzado. Fala para alguém que está ao teu lado e fala: Deus não te chamou para ficar de braço cruzado. Aleluia. Levanta, sacode a poeira e toma uma atitude. Ô irmão, não, pelo amor de Deus, tu não está aqui. Fala para ele e fala para ela: toma uma atitude. De braço cruzado tu não vai receber nada. De braço cruzado tu não vai ganhar nada. De braço cruzado não vai chegar nada. Se levanta e toma uma atitude. Atitude. Ela toma uma atitude. Olha para cá. Ela vai. E ela vai ter com quem? Repita comigo: com o juiz. Porque a causa dela se resolveria com o juiz da cidade. Sim ou não? Então ela tem um foco, ela tem uma direção. Essa mulher aqui, ela não sai estabanada como um monte de crente faz. Ela tem um alvo, ela tem uma direção. Se ela sabe que o problema dela é resolvido lá, ela vai lá. Porque tem gente, olha para cá, tem gente que o problema é no pé e ele está pedindo a Deus para resolver o problema na orelha. Tenha foco, meu filho. Tenha foco. Segundo, olha para cá, segura. Segundo, ela é alguém que é vulnerável, sim ou não? Quem é que tem poder no texto aqui? É o juiz. Mas ela vai chegar até ele. Ela não vai chegar de qualquer forma ou de qualquer maneira. Como é que ela vai chegar, pastor? Olha o que o texto vai dizer. E ela vai falar. Ela vai o quê? Ela vai chegar com a pá. Não é com essa palavra. É com essa palavra. Repita comigo: o poder da fala vai resolver muitas coisas. Tem gente que não sabe falar direito, por isso que joga muita coisa fora. Que é isso, pastor? É, meu filho, vai para uma entrevista de emprego, tu não tem um currículo que o outro tem, tu não tem a capacitação que o outro tem, mas na tua entrevista, na tua prédica, aleluia, na tua fala, alguém vai olhar para você e vai dizer: fala bem, fala bonito, sabe como se portar, sabe como conversar. O emprego é teu, aleluia, a cadeira é tua, a vaga é tua. O que é isso aqui, pastor? É Deus dizendo para alguém nessa noite aqui: quando você aprender a colocar as palavras no lugar certo, aquilo que é teu vai chegar na tua mão. Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha, por gentileza. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou te dar sabedoria para falar, e quando você abrir a boca, problemas serão resolvidos, a ira de alguém vai se acalmar. Aleluia. Deus está dizendo: através da tua fala eu curo a vida de alguém, eu levanto a vida de alguém, eu abro porta para alguém, eu fortaleço alguém, eu alegro alguém, eu acalmo alguém, eu acalento alguém, eu conforto alguém, eu fortaleço alguém através da tua fala. Através da tua fala, aprenda a falar. Não é como tagarela, meu filho. Não é blá, 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 blá. Não é como um periquito, um papagaio na areia quente. É saber colocar as palavras na hora. Uma qualificação de Davi, pastora: ele era sisudo, sabe falar, não joga conversa fora, não tem conversa fiada, ele fala na hora certa. Por quê, pastor? Porque na língua tem poder para matar e tem poder para dar vida. Para de falar o que não deve. A Jaque já colocou muito bem aqui.
aleluia, para de falar o que não deve. Se for para falar, fala na hora certa. Porque a tua palavra, ela vai ter poder para decidir algumas coisas na vida, aleluia, de alguém e principalmente na tua vida. Ela vai chegar apenas com o poder da fala. Por quê, pastor? Porque o nível da tua fala vai revelar o nível da tua vida. Pastor, estão falando mal do Senhor. Veneno só mata quem engole. Quando João fala de Pedro, aleluia, quem fala mal do outro não revela quem o outro é, revela quem está falando é. Então descansa o teu coração. Olha para cá, por favor. Essa mulher, ela vai chegar apenas com o poder da fala. E ela vai a primeira vez. Ela já recebe na primeira vez? Hã? O juiz vai bater a porta na cara dela. E o interessante, olha para cá. Ele falou comigo isso aqui hoje à tarde, foi interessante demais. Irmão, o juiz julga a causa de alguém aonde? Hã? Tribu? Sim ou não? Mas essa mulher, ela foi aonde? Na casa. Tu está preparado, irmão, para mudar a rota por causa da tua necessidade? Porque o convencional é ir no tribunal. Mas ela quebrou o protocolo e não foi no tribunal. Ela foi aonde? Na casa. Fala para quem está do lado aí. Esteja preparado para mudar a rota. Se quiser, aleluia, receber resposta que você ainda não recebeu, esteja preparado para mudar as rotas da tua vida. Porque para fazer o que todo mundo faz é fácil demais. Estou sentindo Deus aqui, irmão, glória. Por quê, pastor? Porque aqui o inimigo dela, o texto não diz que ele vai até o juiz, mas diz que ela que precisa vai. Por quê, pastor? Porque quem mais busca é quem mais necessita. Vou repetir. Quem mais busca é quem mais necessita. Ele bateu a porta na cara dela a primeira vez, bateu a porta na cara dela a segunda vez, bateu a porta na cara dela a terceira vez, veio a quarta e assim sucessivamente. Foram várias vezes, mas ela desistiu. Ela tinha um foco, ela tinha um propósito. Isso aqui Deus me bateu com força. Por quê, pastor? Porque geralmente a gente é dessa maneira. A gente pede hoje, pede amanhã, Gabriel, e só porque não recebeu, a gente muda o foco da oração. E Jesus está dizendo para alguém nessa noite aqui: quer receber, você não pode desistir. Quer receber, você não pode retroceder. Quer receber, você não pode olhar para trás. Quer receber, você não pode parar. Quer receber, você não pode estagnar. Continua o teu clamor, continua com o teu foco, que daqui a pouco o milagre vai acontecer na tua vida. Que é isso, pastor? Tenha foco. Fala para quem está do lado aí, tenha foco, tenha. Não para agora não. Pastor, mas eu recebi um não. É aí que vai determinar onde está o teu foco. Que é isso, pastor? Se fosse sim de primeira era bom demais. Por quê, pastor? Porque aqui é interessante que a oração fala, ou a parábola fala, do dever de orar insistentemente, sem desistir. Quando ela está indo dia após dia, o texto está dizendo que ela está insistindo no seu propósito, está insistindo no seu foco, está insistindo no seu milagre. E o interessante é que o texto fala-nos de oração. Aí o texto diz assim: um certo juiz e uma certa viúva.
Por que a expressão é a mesma para os dois? Se um tem autoridade e a outra é uma pobre mulher, porque o único lugar que todo mundo é igual é no campo da oração. Lá também. Olha para cá. No campo da oração. Plebeu e rei. No campo da oração é a mesma coisa. Advogado e réu no campo da oração é a mesma coisa. Rico e pobre no campo da oração é a mesma coisa. Patrão e empregado no campo da oração é a mesma coisa. Milionário e miserável no campo da oração é a mesma coisa. A oração iguala todo mundo. Por quê, pastor? Porque quando nos curvamos ou nos dobramos no campo da oração, aqui só se revela quem é filho de Deus. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui todo mundo é igual. Aleluia. Essa mulher, ela vai insistir, batendo na porta dele. Aí olha o que o texto diz. Versículo de número 5. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por mim venha a me aborrecer ainda mais. Irmão, não é porque ele é bonzinho, não. Não é porque ele teve compaixão dela, não. Posso falar? Rasgado para tu entender? Porque pense numa mulher chata para insistir, era essa aqui. Agora não sei se você vai falar, tá? Fala para quem está do teu lado aí. Da mesma forma seja você. Seja chato na oração. Não. Seja chato na oração. Que é isso, pastor? É, meu filho. Como assim? Dia e noite, Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. É a minha necessidade. Senhor, me dá. Senhor, coloca na minha mão. Senhor, destrava. Já tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, mas me entrega, Senhor. Eu não vou deixar essa causa por perdida. Senhor, coloca na minha mão. Jesus está dizendo para alguém aqui: insista na oração. Mateus 7,7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate tem que se abrir. Jesus está dizendo para alguém aqui: se não vai dar de um jeito, vai dar do outro, mas insista. Fala, Ciofá. Insista. Vai parar por quê? Tem um propósito. Essa mulher não tinha nada, financeiramente falando. Ela não tinha nada, aquisitivamente falando. Mas o espírito dela estava determinado. Eu só saio de posse da minha vitória. Eu li um comentário hoje, pastor, que o comentarista dizia assim: que o juiz ficou com medo de ficar com o olho roxo, com medo da mulher agredir ele, de tanto que ela insistia em ir na casa dele. E eu, rapaz, que negócio maravilhoso é esse? Que é isso, pastor? Ela importunou tanto que ele ficou com medo de ser envergonhado. Está dizendo: eu vou ter que dar de qualquer jeito, eu vou ter que fazer justiça por ela de qualquer jeito. Aí o texto continua: imagina Deus, que Ele é o justo juiz, que uma das bases do seu trono é misericórdia e a outra se chama justiça. Imagina Deus, aquele que julga
com a vara de medir. Aquele que não tem a balança por desigual, aquele que não tem o injusto por justo e o justo por o injusto, imagina ele. Será que ele não vai fazer justiça por nós? Ele está dizendo para alguém essa noite aqui: imagina você que clama dia e noite, dia e noite, eu vou fazer justiça por amor à tua vida. Mas é para quem clama dia e noite, não é para quem ora hoje e desfalece amanhã. Porque, pastor, olha para cá, esse homem aqui, ele não temia a Deus e não respeitava os homens. Por que ele não respeitava os homens? Porque ele não temia a Deus. Quem teme a Deus respeita o próximo. Quem respeita o próximo teme a Deus. Mas o texto nos conta que Deus, ele é o justo juiz e ele vai fazer justiça por amor a cada um de nós. Fica de pé, por favor. Versículo de número 7. Eles clamam, parte B, dia e noite, ainda que lhes pareça demorado. Ainda que, olha para cá, só está parecendo que está demorando, mas na verdade não está demorando nada. Ele está caprichando para colocar na tua mão. Não, vou repetir de novo isso aqui. Não tem nada demorando. Ele só está caprichando para colocar na tua mão. O papel, eu ainda creio que Deus tira papel de baixo e coloca em cima. Eu ainda creio que Deus revoga. Quem não lembra aqui de Mardoqueu? Aleluia. Amã chegou e disse: mata ele, prepara a forca, jejua com as mulheres. Aí agora o rei se levanta pela madrugada, olha no livro das crônicas, e ele agora vai entender que o livramento que ele recebeu foi por meio de Mordecai ou Mardoqueu, e ele agora vai revogar a causa. Deus está mal, a Xúria, é prova mate ou remiafá. Deus está dizendo para alguém aqui: se prepara, eu estou descendo para revogar a causa. A causa não está perdida, a causa é tua, vai chegar na tua mão. Vai. Escolha, irmão, todo mundo sai do seu lugar e vem aqui à frente.